Chegamos diante de Ti, Senhor, diante da Tua graça, com os nossos irmãos, declarando que essa semana seja uma semana, meu Pai, onde Teu reino se manifestará em nós e a Tua vontade será estabelecida. Que possamos viver conforme os Teus mandamentos todos os dias e que possamos andar segundo a Tua graça, segundo a Tua vontade, segundo a Tua direção. Ensina-nos, ó Pai, a proteger, a guardar e a lutarmos, Senhor, pela nossa fé. Que não sejamos roubados e nem saqueados, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Então, a gente está meditando no livro de Judas, já tem uns diazinhos que nós estamos aí meditando esse livro. E nos últimos dias aqui, nós falamos a respeito dos pecados, né? Daquilo que foi gerado nos caminhos de Caim, que foi a ganância, o erro de Balaão. Então a gente vai ver que o caminho de Caim é o caminho da inveja, o caminho do homicídio, o caminho do matar, por aquilo que deseja, o caminho, palavra que fala mesmo, né? O caminho da ganância, o ser movido por uma ambição, faz com que, a todo custo, nós matamos pessoas, nós destruímos pessoas por causa da nossa ganância. 2, o erro de Balaão. Então, Balaão foi aquele que ensinou a Balaque como destruir o povo. Ou seja, é aqueles que faz parte do, quer dizer, não faz parte do povo, mas ele ensina os pontos fracos do povo de Deus, fazendo com que haja queda. E hoje nós vamos falar, então, do que ele fala de e pereceram na revolta de Corá, ou seja, na rebelião de Corá. A palavra Corá significa calvo. Esse é o significado da palavra Corá, calvo. Mas por quê? Qual é a analogia que nós podemos tomar aqui a questão de Corá? Então a gente viu, primeiro, Caim, que Caim significa um fabricante, né? Um ferreiro, e nós vamos ver aí que Caim, ele também tem uma questão de possessão, né? De ele que possui algo. Depois nós vamos ver Balaão, Balaão as possibilidades, né? Ou aquele que não pertence ao povo. E nós vamos ver então Corá, que Corá ele significa calvo. Ele vem com essa questão de calvície ou calvo. Se nós olharmos para um ponto, nós podemos, na verdade, colocar aqui 2 pontos. Eu não quero que os irmãos aí calvos nos interpretem mal. Irmãos que contêm a calvície, né? Não representa, como diz, não te representa em nome de Jesus. Mas aqui calvo, nós vamos trazer em 2 pontos. Primeiro ponto, que o cabelo ele fala da sabedoria. Em Judas versículo 11, né, que só tem um capítulo, ele, ele vem com essa questão da falta de entendimento, né, falta da sabedoria, e também o calvo, desse jeito, tem que tomar cuidado, né? O calvo aqui também, como aquele que não aceita uma cobertura. Então, aquele que o cabelo fala da cobertura. Então, aqueles que não se submetem a uma cobertura, aqueles que não se submetem a um pastoreio. Qual foi a história de Corá? Vamos lá. Números 16.
Números 16, verso 1. Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filho de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo. O Senhor está no meio deles. Por que, pois, vós exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isso, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e todo o grupo, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensário, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem que o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouve agora, filho de Levi. Acaso é para vós outro coisas de só menos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprir o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar, Corá, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Então, aqui depois a gente vai ver a sentença de Corá, né? Pois bem, então quem era Corá? Corá se ajunta com Datã e Abirão, mais alguns homens, e eles promovem uma rebelião. Corá, ele é o sinônimo de rebelião. Mas alguns pontos aqui nós vamos colocar. Ele era um levita. Irmãos, levita não é aqueles que vivem levitando, né? A primeira imagem da levita é aqueles que vivem levitando, né? Não, levita é aqueles que servem. Levitas são os servos. Isso daqui já entra por um ponto tremendo. Todos os levitas não é aqueles que tocam, porque a gente considera levita os tocador, os cantor, né? Esses são os levitas. Não, levitas eram todos os que serviam no templo. Se você pegar, havia muitos levitas. E se não me falha a memória, 2.000 eram os cantores. O restante eram os porteiros, eram os que montavam, desmontavam a tenda, eram os que faziam um monte de coisa, ou seja, eram os que faziam o serviço para preparar para que os sacerdotes ministrassem. Então, se você parar para pensar, os levitas, eles preparavam todo o ambiente para que os sacerdotes ministrassem ao Senhor, fizessem o sacrifício e tudo mais. Então, se você for ver, os sacerdotes não carregavam a tenda, os sacerdotes não ajeitavam, quem fazia tudo isso eram os levitas. Isso daqui é até meio um puxão de orelha, né? Porque hoje, sinônimo de levita virou os cantores, os músicos, e muitas vezes, graças a Deus que entre nós não tem isso, mas é os que menos gostam de servir, né? Eu lembro de um lugar que a gente tinha, né, que a gente congregava há tempo, e da mesma rede tinha uma galera que era o seguinte: eles não podiam fazer nada. Não posso varrer, porque senão vai coisar a minha mão, né, e eu uso para tocar, então eu não posso aqui limpar, não posso varrer, não posso carregar peso, né? Então, assim, eles só chegavam, tocavam e saíam, né? A gente quase perguntava, né? Satanás, é você? É mais ou menos assim.
Então, a gente tem que entender, querido, que levita é aquele que serve ao Senhor. Levita é aqueles que se dedicam na obra do serviço. Esses tempos, depois a gente até entrar um pouco nessa questão de adoração, mas é, quando nós vamos ver a primeira vez que aparece a palavra louvor das Escrituras, está em Números 10, perdão, em Deuteronômios 10. E Moisés, ele pergunta para o povo, dizendo o seguinte: o que o Senhor quer de vocês? Essa foi a palavra. O que o Senhor quer de vocês? E aí ele dá 3 passos, e eu considero isso as três, as 3 bases, ou como diz, os 3 pilares de um adorador. O que o Senhor quer de vocês? Aí ele responde: 1, que você tema ele andando no seu caminho. 2, que você o ame. 3, que você o sirva. Então, esses 3 pontos caminha na vida de um levita ou de um adorador. Primeiro, temer a palavra dele. Segundo, se eu temo, eu vou ter amor a ele. E terceiro, se eu temo e se eu amo, eu sirvo a Deus e eu sirvo o corpo. Então, gente que não teme a palavra, não ama o Senhor de todo o coração e não serve o corpo e serve a Deus, irmãos, está com algum problema na adoração. E Corá, ele vem com esse fator. Corá, então, ele se apresenta como o levita. E o que ele diz? Moisés, você pensa que só você ouve o Senhor? Nós também ouvimos. Nós também somos levitas. Porque a palavra levita aqui é ungido. Quando nós tratamos de levita, nós estamos tratando dos ungidos. Ele está dizendo: Moisés, você está pensando que só você foi ungido? Nós também fomos ungidos. Nós também ouvimos Deus. Nós também podemos chegar diante de Deus. Ou você pensa que só você é santo? Ele coloca de uma posição, né, que é tão interessante, que ele diz assim: basta, Moisés, basta. Toda congregação é santa. Toda congregação é ungida. Toda congregação é do Senhor. Por que você quer se exaltar diante da congregação, dizendo que a gente tem que fazer o que não tem que fazer? De gente dizendo que é você que ouve Deus, dando a direção para nós, falando isso, falando aquilo. Basta, cara. Todos nós somos ungidos. Todos nós fazemos parte dessa congregação santa. O Senhor fala com todo mundo, não é só com você, não. Isso fez, então, com que algo fosse terrivelmente ativado no meio da congregação. Porque esse foi, então, a revolta de Corá. Não existe aqueles a quem Deus fala ou não fala. Isso daqui, irmãos, tem acontecido muito. Hoje a gente olha para essa manifestação, muitos colocam, mas o que é esse negócio de pastor? O que é esse negócio aí de pastor pensa que manda nos outros? Pastor pensa que só eles que ouvem Deus. Nós também ouvimos Deus. Nós também é filho do Senhor, rapaz. Então, é a mesma revolta de Corá. Deus ama a todos, mas existe aqueles que foram chamados para servir o Senhor, que é os ministérios. Nem todos foram chamados para ser pastor, nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são evangelistas, nem todos são mestres. Então, esses foram pessoas que o Senhor chamou para executar uma missão, uma direção, um propósito. E quem é aqueles que estão na revolta de Corá? É aqueles, então, que são os filhos do Senhor, os ungidos do Senhor, porém, que não se submetem a uma direção de alguém. Por quê? Porque eu também escuto Deus. Mas o problema de Corá é que ele é aquele que influencia a liderança.
Na verdade, Corá, ele vem, né, com essa expressão jezabélica muito bem acentuada. Porque Corá, não só ele não concordava com Moisés, e eu estou dizendo aqui Moisés como um líder geral, mas ele fez com que outros 250 líderes de Israel que foram escolhidos pelo povo. Ou seja, ele faz com que aqueles que são líderes também se corrompam contra os liderados. Então, é aquele que, vou colocar do modo mais micro aqui, do modo mais menor no sentido, é aquele que está dentro de uma congregação, que não aceita a liderança do seu pastor, e ele começa a fazer a revolta dentro da igreja. Ele é o mesmo sentimento e a mesma direção de Satanás. Esse Satanás, ele não concordava com Deus, então ele fez com que terça parte daqueles que serviam a Deus tivesse o coração corrompido contra o Senhor. É a mesma dimensão. Então, Corá, ele vem na expressão da mesma dimensão, da mesma característica do próprio Satanás. Daqueles que não aceitam estar debaixo da tutela, aqueles que não aceitam a direção de um líder, e ele faz com que os outros que aceitam passam a não aceitar, ou seja, a se corromper. Ele é aquele que anda sempre tentando minar a liderança de alguém. Ele é aquele que tenta sempre minar a direção da liderança de alguém. Por quê? Porque ele também tem sabedoria. Porque ele também foi ungido. Mas ele não coloca puxando só para ele. Ele coloca puxando para os outros. Por quê? Porque como diz, uma voz só não tem autoridade. Então eu tenho que fazer a convocação para que haja peso. Como Judas, voltamos para Judas. O que Judas está dizendo? Existe uma perseguição contra a tua fé. E são 3 modos aqui, ou 3 tipos, ou 3 situações que podem fazer com que a tua fé seja roubada. Primeiro, você pode ser roubado, ou você pode ser levado por aqueles que estão no caminho de Caim. Cuidado com esses que estão no caminho de Caim. Aqueles que têm a inveja do ministério, ou aqueles que têm ciúmes de alguém, ou aqueles que estão pautados com o coração assassino, que estão matando as pessoas. 2, pode ser também aqueles que estão no caminho de Balaão, ou no erro de Balaão, fazendo com que as pessoas fossem minadas na sua santidade. Ou 3, pode ser aqueles também que tentam chegar aqui em você, diante de você, com o erro de Balaão, a revolta de Corá. O que é a revolta de Corá? Tentando te seduzir para dentro do grupo deles. Tentando te seduzir para você fazer parte de um grupo que está indo contra o Senhor, ou está indo contra a liderança. Irmãos, daqui tem demais. Eu vou dizer agora como pastor, isso existe demais dentro da igreja. É aquele negócio, eu não concordo com o pastor, mas não é só não concordo com o pastor, eu vou levar um monte de gente também a não concordar com o pastor. Esse daqui é o espírito de Corá, o que não aceita a cobertura, o que não aceita a direção, porém, eu vou fazer com que vários também não aceitem, e eu venho com como diz, com um cunhozinho de espiritualidade. Gente, todos nós somos santos, todos nós somos filhos de Deus, todos nós ouvimos o Senhor. Por que esse cara está pensando que ele ouve mais? Por que ele está pensando que ele é mais queridinho por Deus? Não existe isso não. Todos nós. É o famoso não concordo. Eu não concordo com o líder, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Era o que ele fazia. Quem está na revolta de Corá, muitas vezes, ele vai usar isso daqui. Né? A revolta de Corá, queridos, ele sempre vai estar na expressão
de alguém que não consegue andar debaixo de paternidade. Entendeu aqui? Ele não consegue andar debaixo de uma figura de paternidade. A revolta de Corá, para mim, é aqueles que sempre terão uma revolta contra a paternidade. A figura de paternidade vai simplesmente travá-lo ou representar uma ameaça para ele. A figura de paternidade vai causar algo nele que vai repulsar. Então, essa figura de paternidade vai provocar nessas pessoas que estão na atmosfera de Corá, vai provocar um mal-estar. E aí começam, então, as perseguições. Como, né, uma pergunta, né, como lidar com isso? Irmãos, a primeira coisa que eu entendo é quando nós entramos quando nós vemos essa situação daqueles que se levantam no espírito de Corá, é não se ajuntar junto às suas revoltas. Porque Corá era revoltado contra Moisés. Por quê? Porque só Moisés entrava na tenda da congregação. Só Moisés recebia essas direções específicas de Deus. Hoje, não estou dizendo que existe os Moisés, né, as pessoas únicas, mas o que eu estou dizendo é que sempre terá um líder. Isso é fato. Sempre terá uma figura de pai. Moisés representava a figura de pai e Moisés representava a figura da lei. Então, todo filho ferido, ele vai ter sempre uma revolta contra o pai e revolta contra ordens. Então, todas as pessoas que estão no sentimento de Corá, ele vai ter um mal-estar com a figura de uma autoridade e ele vai ter um mal-estar com a figura de uma ordem. Então, todas as ordens sempre serão mal vistas, porque Moisés ele representa essa figura da lei. Toda vez que o Senhor vai falar de lei para Moisés, para o povo, fala, vocês têm Moisés. Então, vocês já têm Moisés. Vocês têm Moisés e Elias. O que seria Moisés e Elias? A lei e os profetas. Então, a figura da lei, a figura de autoridade, não é bem colocada naqueles que estão debaixo do procedimento e do espírito de Corá. Por isso, calvo. Ele não consegue andar segundo a lei, no sentido de obediência, ele não lida com mandamentos, ele não consegue lidar com regras, no sentido não do lado pejorativo e religioso. Eu estou dizendo que ele não consegue andar em disciplina. Todas as pessoas que colocam uma direção, olha, irmão, não faça isso, para ele é mal visto. Né? Por quê? Porque ele está dentro dessa revolta contra a figura de paternidade. E como nós temos que proceder, irmãos? Nesse caso, não se associe a Corá. Eu não posso me associar com aqueles que estão andando debaixo disso. Eu vou usar um termo que eu já falei aqui, mas quem eu escutei a primeira vez, né? Deve ter mais gente que fala, mas a primeira vez que eu escutei foi com o apóstolo Amauri. Eu achei muito interessante. Uma vez a gente conversando nessa vez que a gente esteve junto aí com o Joseí, e conversando a respeito de algumas coisas, né, que ele estava falou, cara, eu achei interessante o fulano de tal, porque ele não trouxe a cabeça do líder sangrando. Mas, né? Como assim, né? E aí eu entendi, né, a referência do texto. Quem lembra quando aqueles caras chegaram para Davi e disseram, Davi, rapaz, Saul morreu. Tipo assim, glória a Deus, Saul morreu. Davi falou, mata esse cara. Cara, Saul perseguia Davi, gente. Mas todas as vezes que a gente vem com a cabeça do líder sangrando, a gente quer ver o líder sendo destruído, a gente quer ver o líder se dando mal, é a revolta de Corá. Então, cuidado para a gente não andar com a cabeça de líderes sangrando, né, na nossa mão. Ou seja, tentando
destruir a imagem, que pode ser, mas apóstolo, o cara não faz nada direito, irmãos, isso não nos compete, não nos dá o direito de destruirmos a figura de uma autoridade. Davi sempre nos mostrou isso, né? Então, aqueles que estão acima de nós temos que entender que você não concordou, você acha, ou você pensa, primeiro ore ao Senhor, mas nunca traga a cabeça de ninguém sangrando, nunca difame, nunca tente arrancar a cabeça de um líder. Nós não estamos dando aqui uma doutrina de que os líderes são intocáveis, né? Porque essa doutrina veio de tempos. Eu vejo que a gente saiu como diz, de um extremo e fomos para o outro. Antigamente, se nós falássemos de um líder, né? E a gente tinha que ser conivente com os erros absurdos de liderança. Mas aí a gente foi para um outro extremo. Agora, não respeitamos mais liderança. Isso eu vejo que não tem nada a ver com igreja. Isso tem a ver com nossa casa mesmo. Antigamente, os pais, eles dominavam os filhos de uma maneira até mesmo excessiva, vamos colocar assim, né? Então, o filho não passava na frente, o filho não respirava. Mas aí a gente tentou aliviar a barra, né? Gente, daqui é muito, muito dura, é muito cruel com os filhos. Aí nós aliviamos por outra coisa. Agora, os filhos não respeitam mais os pais. Os filhos não estão nem aí para pai. O pai fala, o pai não fala, né? Eu não sei você, mas no meu tempo já, eu que não sou velho, se nós falássemos e respondêssemos o nosso pai, com certeza nós precisaríamos de uma chapa depois, né? Só para dar aquele sorriso com gato, porque 3 dentes eu acho que caía. Só de você responder o pai. Irmão, antigamente, se você passasse na frente de um pai, se ele estivesse conversando, a taca já comia, imagine você responder. E hoje não, hoje é comum responder. E é tão interessante que não é somente você dar uma taca, porque hoje o espírito da rebelião se apoderou dessa geração. O espírito de Corá se instalou nessa geração. Porque eu vejo que é o seguinte, por mais taca que você dá, piora a situação. Antigamente, não. Se uma criança era corrigida com a vara, havia temor. Mas hoje, se um pai corrige e castiga um filho com a vara, ele cria mais revolta. Por quê? Porque antigamente havia desobediência. Hoje se apossou o espírito da rebelião no coração dessa geração, o espírito de Corá. Veja que Moisés corrige Corá, mas Corá fica mais rebelde ainda. Olha o que ele diz: olha, vocês vão pegar o incensário de vocês e vocês vão, aquele negócio, vocês vão ver, não, nós vai ver mesmo, você vai ver. Ou seja, mesmo que um pai esteja corrigindo, você vai ver que essas pessoas ainda estão debaixo das suas características de rebeldia. Isso nós colocamos de cuidado para a tua fé não ser tragada por esses, mas eu vou dizer outra, cuidado para você não ser um Corá. Então, a revolta de Corá é a revolta contra a direção de paternidade, a direção a direção seria essa, a direção sacerdotal. Corá, então, ele tinha um coração endurecido e ele fazia aquelas revoltas, aqueles montinhos, ou seja, levando aos outros também a se revoltarem contra o posicionamento. Bem? Então, quando Judas diz assim, cuidado, cuidado, porque, no versículo 11, né? Ai deles, porque essas pessoas, ai deles, porque eles prosseguiram pelo caminho de Caim, eles foram movidos, né, pela ganância de Caim, eles se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. E o fim de Corá foi um fim trágico, né, como teve Elias, que foi para o céu sem morrer. Nós temos Corá, que foi para o inferno vivo, né? A Bíblia diz que a terra tragou ele, a terra se abriu e ele entrou, né?
Pode ser. Eu nunca parei para pensar. Amanhã eu respondo. Eu vou ver se é esse mesmo Corá que estava aí, que ele era um levita, né? Amém? Então a gente vai ver, né, no versículo 12, que diz: então esses homens são como rocha submersa em vossas festas de fraternidade, banqueteando junto com, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas e desraigadas. Então, quem que são esse tipo de pessoas? Aquilo que promove nesse tipo de situação. Nós vamos ver, então, que são pessoas que estão no meio da igreja, estão no meio do povo. E o que ele está dizendo aqui, não são os de fora, não são os ímpios que tentarão roubar a nossa fé. É aqueles que estão no meio. Esses, eles vão ter três características. Volto a dizer. Característica de Caim. Gente, Caim era filho Caim e Abel, os dois eram irmãos. Então andava no meio. Quem matou Abel foi o próprio irmão, aquele que andava junto. Depois, vamos ver o engano de Balaão. Quem era Balaão? Aquele que ouvia Deus. E quem é Corá? Aquele que era ungido para servir no ofício levítico. Ele está dizendo, olha, nas festas, daquilo que ele estava ali, eles estavam andando junto, mas essas pessoas eram desprovidas de fruto. Versículo 13: ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas miríades, santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferem contra ele. Os tais são murmuradores, são descendentes andando, são descontentes andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogância. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Hein? Então, aqui ele coloca a respeito dessa situação. Terminamos, então, essa parte. Amanhã nós vamos meditar um pouquinho no versículo 16, que aqui é a característica. Como identificar? Veja que do verso 1 até o verso 16, ele está dizendo para nós cuidarmos da nossa fé, e aí depois ele vem falando das situações ou daqueles que roubariam a nossa fé, daqueles que seriam os agentes que roubariam a nossa fé. E aí ele traz três tipos de pessoas, ou três situações, três circunstâncias, que é o que rouba a nossa fé. O sentimento de Caim, o sentimento de Balaão e o sentimento de Corá. Isso vai roubar a nossa fé. E aí a gente vai ver as características desse tipo de pessoas, ou desse tipo de situação. Bem, a minha oração hoje, na verdade, é que o Senhor livre o teu coração de todo engano. Irmãos, de todo coração, eu olho para essas pessoas e eu não via maldade nelas no começo. Começa Caim. Caim não era mal. Balaão ouvia o Senhor, não era mal. Corá não era mal. Mas havia algo no coração dessas pessoas. Em determinado momento, despertou toda uma arrogância e orgulho.
fazendo com que eles se tornassem essas referências de pessoas más, de pessoas qualificadas para o cumprimento do chamado. Então, que você preserve. Minha oração hoje é que o Senhor preserve o teu coração de todo engano. Que o Senhor preserve o teu coração de toda obra do engano. Para que a tua fé nunca seja roubada, destruída e enfraquecida. Mas que a tua fé sempre seja aumentada. Que sempre seja purificada pelo fogo. Amém? Pai, eu quero orar pelos teus filhos, pedindo que tudo aquilo que possa caracterizar Caim, Balaão e Corá em nós, que o Senhor tire, afaste, que o Senhor nos mostre. Perdoa-nos, ó Pai, por andar nesses caminhos, caminhos que fazem com que os outros errem, caminhos que fazem com que haja destruição, caminhos que fazem com que os outros percam o destino e percam toda a direção. Pai, nós pedimos perdão por todas as vezes que fazemos os outros errarem os caminhos, porque fomos movidos por inveja, porque fomos movidos por ganâncias, porque fomos movidos por erros, porque fomos movidos por revoltas. Pedimos, meu Deus, que o Senhor também livre o nosso coração desse tipo de situação e de pessoas que, movida pelos seus próprios interesses, vem, Senhor, com fala de santidade, arrancando-nos da presença do Senhor. Que o Senhor estenda as tuas muralhas de fogo, que o Senhor estenda, Senhor, os teus muros protetores, que o Senhor nos cerque, que o Senhor cerque os teus filhos. Eu abençoo eles para uma semana de vitória e que a fé seja aumentada a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe. Shalom a todos. Fiquem com Deus. Beijo no coração e guardem a sua fé, em nome de Jesus. Shalom.